Raras vezes a obra dos pais é feita como devia ser. Pais, tendes estudado o governo paterno para que possais educar com sabedoria a vontade e o impulso de vossos filhos? Ensinai as novas gavinhas a se apegarem a Deus em busca de apoio. Não é bastante dizerdes fazei isto ou aquilo e então vos tornardes completamente descuidados e esquecidos do que exigistes, não se incomodando os filhos de fazer o que lhes ordenastes. Preparai o caminho para vosso filho obedecer alegremente às vossas ordens. Ensinai as gavinhas a se apegarem a Jesus. Ensinai-lhes a pedir ao Senhor que os ajude nas pequenas coisas da vida, a estarem bem despertos para verem os pequenos deveres que precisam ser executados, a serem prestativos no lar. Se não os educardes, haverá um que o fará, pois Satanás está procurando sua oportunidade de semear no coração a semente do joio. Estamos iniciando o capítulo 4 do livro Orientação da Criança, que tem como título Métodos de Ensino. E este primeiro parágrafo me chamou muito a atenção desde a primeira vez que o li. Aqui há um trecho que eu considero ser muito relevante para uma boa educação. Vou reler esse pedacinho. Não é bastante dizerdes, fazei isto ou aquilo, e então vos tornardes completamente descuidados e esquecidos do que exigistes, não se incomodando os filhos de fazer o que lhes ordenastes. Quantas vezes a gente, distraidamente, pela correria, pelos nossos afazeres, dizemos aos filhos que façam algumas coisas e não observamos se as coisas foram realmente feitas ou se foram feitas conforme a instrução dada e passamos por alto, sem observarmos e exigirmos que a obediência seja oferecida àquela instrução, àquela ordem que foi dada. Precisamos ser cuidadosos, pais, porque quando damos ordens, mas fazemos vista grossa para o não cumprimento dessas ordens, estamos ensinando aos nossos filhos que as ordens não devem ser necessariamente cumpridas, ou que as coisas que ordenamos não são tão importantes assim, afinal de contas, se fossem, o papai e a mamãe teriam falado novamente. E é claro que uma criança muito pequena não vai fazer todo esse raciocínio. Mas, uma vez que a ordem é dada e não é exigida, na mente dela não se criará a associação de ordem e obediência. Mas ficará confuso. Quando será que eu devo fazer? Quando será que eu não devo fazer? Nem sempre é importante ou às vezes é importante. De forma inconsciente, a criança começará a nutrir as suas dúvidas e confusões. Além disso, há um outro ponto que eu considero importantíssimo. Preparai o caminho para vosso filho obedecer alegremente às vossas ordens. Olha que coisa interessante. Às vezes, nós damos ordens aos filhos num contexto inviável para a obediência, sem preparar o caminho, sem instruir, sem mostrar como eles devem fazer, sem inclusive favorecer o comportamento. Damos ordens, por exemplo, em momentos delicados em que o espírito da criança está muito menos disposto por N razões, desde o sono até a irritabilidade causada pela fome, por exemplo, ou qualquer outra circunstância que afete as crianças de modo a alterar o seu comportamento do que seria o seu padrão. Uma criança, por exemplo, com sono é uma criança mais irritadiça, é uma criança menos apta a ouvir e atender rapidamente. E se a gente não leva isso em consideração e simplesmente dá uma ordem, é muito mais provável que essa ordem seja executada com dificuldade ou não seja executada, a menos que preparemos adequadamente o caminho para o cumprimento dessa ordem. Então, uma das formas que temos de fazer isso, e eu vou dar apenas um exemplo, porque eu não tenho como dar exemplo a todas as possíveis situações, é instruirmos adequadamente as crianças sobre o que esperamos delas. Ao invés de falar, filho, faça isso, Vou dar um exemplo. Filho, guarde a sua roupa. Mas espera aí, onde está a roupa que eu mandei guardar? Onde é para essa roupa ser guardada? Como ela deve ser guardada? Às vezes eu não dou todas as instruções. E a criança, por não compreender adequadamente, ela pode fazer qualquer coisa com aquela roupa.
às vezes ela pode trocar a roupa de um lugar para o outro que ainda não é o lugar adequado e eu vou achar que essa criança não está me obedecendo porque ela não guardou a roupa. Mas se eu disser, filho, pegue a sua roupa no banheiro que você acabou de tirar para tomar banho, dobre e coloque na gaveta de roupas usadas. Então eu estou dando uma instrução objetiva, eu estou dando passo a passo, eu estou facilitando o cumprimento da ordem. Eu dei apenas esse exemplo e, como falei, não tenho como dar exemplo para as diversas situações que nós enfrentamos no dia a dia. Mas observe que é possível fazer uma coisa simples, como dar uma ordem aos filhos de forma diferente, viabilizando mais o cumprimento dessa instrução. Outra forma muito importante é através do nosso exemplo. Filho, faça assim. Às vezes nós dizemos à criança, filho, pega a vassoura e limpe isso aqui. A criança nunca manejou adequadamente uma vassoura, ele começa a varrer para o lado errado e tal, e a gente vai se irritando, vai achando que o menino está fazendo bagunça propositalmente, quando ele simplesmente não tem a habilidade ainda para aquilo porque não foi treinado. Então nós precisamos gastar tempo treinando as crianças no trabalho útil para que elas sejam capazes, por exemplo, de num momento em que eu der uma ordem, elas seguirem aquela ordem porque já foram devidamente treinadas. Então, precisamos observar essas duas coisas no que diz respeito à disciplina das crianças. Ao darmos uma ordem, não podemos fazer vista grossa para o fato dessa ordem não ter sido cumprida, não podemos ser esquecidos daquilo que ordenamos. E para isso precisamos cuidar em não sair dando muitas ordens, porque às vezes nós pais somos muito chatos e acabamos dando ordens demais às crianças, falando muitas coisas que não seriam necessárias, implicando com atitudes infantis que são saudáveis, que não configuram nenhum tipo de problema ou pecado. E uma vez que sejamos atentos às ordens que estamos dando, que viabilizemos o caminho para que essas ordens sejam cumpridas. É claro que é preciso sabedoria para fazer isso, essa aplicação todos os dias, no dia a dia da criança. É claro que precisamos também desacelerar a nossa vida e a nossa rotina, senão a própria correria nos faz pecar nesses pontos e por isso vamos orar agora ao Senhor. Querido Deus, encha-nos de sabedoria, encha-nos de inteligência para sabermos, ó Deus, manejar a disciplina em nosso lar, que os nossos filhos ouçam atentamente a nossa voz e compreendam corretamente as nossas instruções, que sejamos pais atentos àquilo que ordenamos e cuidadosos para preparar o caminho para a obediência. Em nome de Jesus. Amém.